Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, com muita alegria. Começando mais um vídeo aqui nesta manhã. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Daqui a pouco as crianças começam a se arrumar para ir para a escola. Primeira semana de aula está bem corrida, adaptação de horário, porque os horários são bem puxados, né? Porque eles têm que fazer tudo mais cedo. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês eles se arrumando, eles indo para a escola. E é isso, espero que vocês acompanhem. Depois eu vou conversar com vocês sobre aquele assunto que eu falei que eu ia fazer um vídeo contando. Então fiquem aí. Assim que eu mandar eles para a escola, eu vou sentar num lugar quietinho, bem tranquilo, e vou contar para vocês um pouquinho da minha vida, para vocês ficarem sabendo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, que assim que eu postar vídeo, vocês vão receber a notificação. E não se esqueça de deixar o seu like, porque me ajuda bastante, tá? Me acompanhe até o final.
Apesar de ser cerrado, as árvores estão crescendo bem. Então, a gente aqui tem um banquinho. Quando a gente comprou aqui era um lugar de oração, né? Continua sendo ainda. Às vezes o meu esposo vem fazer consagração aqui, né? A gente já veio fazer consagração em família aqui, por ser bem tranquilo e bem silencioso. Isso é uma coisa para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Sabem o que é isso aqui? É jatobá. Tem gente que come aqui. Os cuiabanos, eles comem isso aqui. Meu esposo disse que comeu essa fruta. Agora ela tá seca, né? Aí é difícil quebrar. Ela é bem dura, ó. E tem bastante dela, ó. Tem bastante. Olha aí, ó. Ela é bem grande, ó. No pé ela ainda tem. Deixa eu ver. Tem umas ainda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês. Porque o sol tá mirando bem na árvore, ó. A gente tirou um pouco de casca pra levar pro meu pai fazer chá. Porque é medicinal, a casca do jatobá. Então aqui tem vários pés de jatobá. A semente, olha, é bem grande, ó. Uma semente de jatobá. Então, essa chácara nossa aqui, ela é bem rica em ervas medicinais. A gente só não conhece. O meu sogro, quando ele vinha aqui, ele tirava bastante. Porque meu sogro conhecia bem, né? Meu sogro faleceu. Meu sogro conhecia bem sobre as plantas medicinais. Então ele vinha nesse bosque aqui e ele retirava várias folhas, várias cascas de árvores. Ele conhecia bastante aqui. Então, gente, como vocês viram, as crianças já almoçaram, já foram para a escola. São 10h20 da manhã. Eles precisam almoçar 9h30, 9h40 no máximo. Para eles escovarem o dente, calçar o sapato. O ônibus passa, às vezes o ônibus passa 10h10. Então eles precisam estar prontos. E já lavei o uniforme deles, o uniforme do meu esposo. Deixa eu secar agora. Ai, tô nicando porque fui ali mostrar o jatobá pra vocês e passei uma planta ali com alergia. Então deixa eu contar um pouquinho pra vocês, né, da minha história. Quer dizer, a minha história é bem grande, né, mas eu vou dar uma resumida aqui. Hoje eu tenho 42 anos. Completei 42 anos agora em janeiro. E quando eu conheci o meu esposo, foi em 1997. Eu tinha 13 anos quando eu conheci o meu esposo. A gente fazia parte da mesma igreja, que é a Igreja Pentecostal Nova Aliança, e o pastor geral de Mato Grosso, pastor presidente de Mato Grosso, ele era o tio do meu esposo. E eu morava em Alta Floresta, que são 800 quilômetros daqui de Cuiabá. E o meu esposo morava aqui. Então, quando teve um trabalho lá na igreja, em 1997, o tio do meu esposo foi para lá para abrir um trabalho e acabou levando ele, né, para ajudá-lo no trabalho da igreja. Tem uns mosquitinhos aqui. E daí o que acontece? Eu conheci o meu esposo em 1997 e eu era muito novinha. Ele já tinha 23 anos e eu tinha 13, porque ele é 10 anos mais velho que eu. E o que aconteceu? Eu estava estudando, né? Eu estudava de manhã, chegava, ia fazer o almoço para ajudar minha mãe. E conheci o meu esposo nessa época aí. Na verdade, quando eu vi ele assim, eu não liguei muito. Mas eu sempre falo assim, que sempre tem um gatilho assim, né? Que a gente passa assim a amar a pessoa, assim, não foi paixão, sabe? Assim, porque a paixão ela é passageira, né? Então, quando meu esposo estava indo, né? Na época era o sobrinho do presidente local, né? De Mato Grosso. Ia sair, aí o que aconteceu? Ele esqueceu a mochila. Aí meu pai falou assim, Ana, vai lá e pegar a mochila do irmão Wagner. Tá em tal lugar assim, eu fui lá e peguei. Quando eu peguei essa mochila, eu fui entregar para ele, que ele olhou para mim, não sei. Eu acho que ali nasceu alguma coisa, porque eu lembro do olhar dele até hoje. A gente já vai fazer 26 anos de casado, e eu lembro daquele olhar que ele me deu. Na verdade, ele olhou para mim normal, como olha para olhava para todo mundo, né? Mas para mim, eu não sei. Ali eu já passei a gostar dele, né? E passei a gostar dele, só que eu tinha só 13 anos e tal.
E quando eu peguei mais ou menos uns 15 anos, nisso eu guardava a foto dele dentro da minha Bíblia. Quando eu peguei 15 anos, a gente estava no noivado, né, de um casalzinho, uma jovem da igreja que era amigo nosso. E daí ela falou assim, daqui uns tempos é você e tal. Aí eu peguei e falei assim, pois é, daí eu fiquei quieta. Aí minha mãe falou assim, eu gosto de um rapaz, mas o rapaz nem sabe que ela gosta dele. E tá. Porque eu andava só com a minha mãe, né? Terminava o curso da igreja, eu ficava junto com a minha mãe. A gente foi criada assim. Eu pensei, falei, sabe alguma coisa? Quando o pastor Miguel vir aqui, eu vou mandar uma carta para ele. Aí passou um tempo, o pastor Miguel foi lá, eu fui escrever uma carta. E falei pra minha mãe, falei, mãe, eu escrevi uma carta, e nisso eu já tava orando. Eu tava orando, porque naquela época eu orava bastante, gente. Hoje não chega nem perto, não chega nem perto do tanto que eu orava quando eu era solteira, sabe? Porque meus pais me levavam pra oração, e a gente quando é solteiro você tem tempo, né? E eu orava bastante. E uma vez orando, eu tive uma visão, porque eu não tava dormindo ainda, tinha acabado de deitar. Eu tive uma visão, eu entrando na igreja, e quando eu olhei pro altar, era ele, era o Wagner. Aí foi a confirmação, né, que eu tava pedindo confirmação para Deus. E daí peguei e mandei uma carta para ele. Para vocês verem como que é de Deus, porque quando eu mandei a carta para ele, eu falei para minha mãe, mandei uma carta para ele, mãe. Se ele responder, eu mostro para a senhora. Minha mãe, tá bom. Eu mandei a carta para ele, e ele estava fora da igreja e eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu não teria mandado. Muito menos o meu pai teria deixado. Vixe, nem pensar. Fora da igreja, nem pensar. E eu não sabia que ele estava fora da igreja. Eu cheguei no pastor Miguel. Falei, pastor Miguel, sabe aquele sobrinho do senhor que veio aqui e tal? O pastor Miguel falou assim, você pode entregar essa carta para ele? Porque não tinha telefone, né? Só tinha telefone fixo, mas eu não tinha telefone fixo em casa e não tinha celular também naquela época. Aí ele falou assim, entrego sim. Só que eu não sabia que ele estava fora da igreja, né? E o pastor Miguel foi, entregou a carta para ele, né? E ele estava desviado, ele estava fora da igreja. Daí ele falou que guardou aquela carta, leu a carta e tal. E na carta, nada demais na carta, minha mãe leu a carta, tudo. Eu falei que estava orando, né? Que eu tive um sonho e tal, mas eu estava orando e tal. E só assim, sabe, gente? Nada de como é que eu vou te dizer, indecência, né? E mandei a carta para ele. E ficou, né? Aí demorou, e nisso passou um tempo, né? Alguns meses. Aí ele voltou para a igreja, né? Ele mandou uma carta para mim depois, pelo pastor Miguel. Ele falou assim que estava orando, né? Se desse tudo certo e tal, né? Ele ia orar primeiro para Deus tocar no coração dele e tal, gente, porque ele não me amava. Ele é 10 anos mais velho que eu, ele falava que não ia casar com mulher nova, né? Ele falava muito que não ia casar com mulher nova. E os planos dele era outros, sabe? Ele tinha outros planos, sabe? Não era de casar com ninguém daqui, do Mato Grosso. Então ele pegou e mandou a carta para mim, mostrei a carta, né, para minha mãe, e falei para minha mãe assim, eu falei, mãe, a carta tá aqui, minha mãe leu, eu falei, agora tem o pai, e o pai era um problema. Aí ela falou assim, não, pode deixar que eu vou mostrar pro seu pai, eu mostro pro seu pai. E eu fiquei, gente, ficou, e você sabe, né, quando você tá ansiosa, 7 dias parece 7 meses. E foi, é hoje que a minha mãe vai mostrar a carta pro meu pai, é hoje, nada e nada. Aí teve um dia que meu pai estava numa consagração, e a minha mãe também. Eu vi que a minha mãe entrou pra dentro e pegou a carta e entrou pra dentro da igreja com a carta. Aí eu falei, ai meu Deus, é agora. Né, e passou, e eu morrendo de medo de apanhar, gente, eu morria de medo de apanhar do meu pai, né? Porque meu pai, se eu não gostasse de alguma coisa, ele batia, né? Aí, peguei, fiquei, passou um pouco, a minha mãe veio de lá pra cá. Eu falei, mãe, a senhora falou pro pai? Aí ela falou assim, falei. Aí seu pai falou assim que ele tem que vir falar com ele. Aí eu fiquei, ai meu Deus do céu. Aí eu não consigo me lembrar agora se eu enviei outra carta para ele, falando para ele falar. Mas eu acho que foi assim, a gente trocou carta. E daí, quando foi uma vez que meu pai veio aqui em Cuiabá, e daí ele ficou assim, meu pai já estava esperando, né, que ele fosse falar com meu pai. Daí foi, gente, ele falou com meu pai. Só que meu pai, tipo assim, botou ele na parede. Falou assim, minha filha não namora, minha filha casa. E vai, daí eu tinha visto ele só essa vez, em 1997. E depois ele falou assim, meu pai falou assim, tá, mas daí já tem que noivar.
Aí, quando foi em 1999, 31 de outubro, ele foi pra Alta Floresta. Foi a segunda vez que eu vi ele e a gente ficou noivo. A gente ficou noivo, aí depois eu vi ele novamente. Eu acho que foi em março que eu vim pra cá pra provar o vestido de noiva, né? Isso eu já tinha 16 anos. Eu noivei com 15 anos, né? 31 de outubro de 1999 eu fiquei noiva, com 15 anos. Aí em janeiro eu completei 16 e quando foi em março eu vim pra cá e vi ele pela terceira vez pra provar o vestido de noiva, que o meu vestido de noiva foi daqui pra lá. Arrependimento, sabe? Do meu vestido ter ido daqui pra lá, eu podia ter escolhido lá mesmo. Mas uma outra hora vocês vão saber da história, né? O vestido foi errado, eu tive que, no mesmo dia do casamento, eu tive que pegar e levar pra costureira pra arrumar o vestido, e foi aquela coisa toda, e a grinalda foi quebrada, então a grinalda não fechava atrás, teve que colocar o véu aqui assim, sabe? Ficou aquele véu aqui assim, mas tá bom, o importante é que deu tudo certo o casamento, né? Aí a gente se viu novamente, acho que foi em julho, que ele foi pra lá, pra dar os nomes no cartório, a quarta vez que a gente se viu, e depois só no casamento. Aí a gente casou dia 9 do 9 de 2000. E foi assim, me casei com 16 anos, porque eu fui criada para casar. Meu pai, quando eu estudei a quinta série, que eu terminei a quinta série, meu pai me tirou da escola, né? Meu pai falou que eu não ia mais estudar, porque depois da quinta série a gente só aprendia o que não presta na escola, porque ele via muita bagunça, né? Meu pai via muita bagunça nas escolas e a mentalidade era outra, né? Hoje ele pensa diferente. Meu pai e minha mãe hoje eles pensam diferente, mas naquela época era assim que eles pensavam. Mas eu não culpo, assim, o meu pai e a minha mãe por ter me criado para casar. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus, né? A gente tem que tirar um lado bom de todas as histórias, né? Tudo que acontece com a gente sempre tem um lado bom, sempre tem alguma coisa boa, né? E não me arrependo de ter casado com 16 anos. Eu me arrependo sim de não ter estudado. Porque depois que eu casei eu tive a chance de estudar. Eu não culpo meu pai hoje por eu não ter estudado, não ter uma faculdade hoje. Porque não é culpa dele, porque depois que eu casei bem novinha, com 16 anos, eu poderia ter estudado. E eu não coloquei como prioridade. Depois de muitos anos eu fui abrir o olho e pensar que uma faculdade é uma coisa assim que a gente precisa, né? Então, foi isso. Aí tá, a história do Paraná. Ano de 2024, meu esposo sempre teve vontade de voltar para o Paraná, porque Cuiabá é muito quente mesmo. Aí meu esposo sempre teve vontade de voltar para o Paraná. Aí ele falava, eu quero voltar para o Paraná, quero voltar para o Paraná. Aí quando foi em 2024, a gente estava passando por uns apuros aqui, não sei, as portas se fecharam, não aparecia emprego para ele. Ele levava currículo, sabe? Ele tinha carteira D, né, para caminhão, e levava currículo, ele tinha curso de, de passageiros, né, de carregar passageiros, fez o curso tudo, levava nas empresas de ônibus, ninguém dava oportunidade. Aí ele falou assim, vamos pro Paraná, 2024. Aí ele falou assim, é um sinal, né, da gente ir pro Paraná, porque não aparece emprego pra mim, tal e tal e tal, tá bom. E a gente orou, pediu a Deus, oramos bastante, né? Só que Deus não falou nada, Deus não aprovou e nem desaprovou. É isso que tá o problema, né, gente? Da gente achar que porque Deus não falou nada, Deus tá aprovando. A gente não, Deus não falou nada com a gente, nem que sim, pode ir, e nem que não. Aí o que aconteceu? Falou assim, é um sinal que não aparece emprego e tal, vamos para o Paraná. Aí ele foi na frente, eu fiquei. Gente, eu já estava 18 anos na casa que eu estava trabalhando, 18 anos. Daí pedi demissão, e ele foi para o Paraná, falei com a minha patroa, né, se desse tudo certo para ele lá, eu ia embora e tal. Aí ele foi, chegou lá, pouquíssimos dias que ele estava lá, ele já arrumou um emprego na Havan, começou a trabalhar na Havan, né? Aí tá, você já arrumou um emprego, então é pra gente ir, né? Então, tá tudo certo. Aí fui e falei com a minha patroa, né, que eu ia embora e tal, foi bem triste, porque 18 anos, né, que eu tava lá trabalhando com eles. Eu comecei como babá, eu cuidava do Tomás, tinha 6 meses, e a Ana Clara tinha 2 aninhos e pouco, sabe? E 13 anos que eu já tava, 14, acho que tinha uns 14 anos que eu já tava trabalhando junto com a tia Maria. Eu arrumei ela pra tia Maria, né, ela é cozinheira, a gente cozinha muito bem. Aí começaram-se as perdas, né? Aí comecei a dar os meus bichinhos,
Eu dei a Gaia, uma cachorra que eu tinha. E o que mais me doeu foi que eu tinha um papagaio. Esse papagaio, quando a Ana Beatriz tinha 3 meses, a gente foi para uma região do Manso aqui, com a minha tia, com essa tia Maria. E daí chegamos lá, tinha um familiar dela lá no sítio que tava com um papagaio novinho. Também tava bem novinho, tava com penugem. E ele tava lá, sabe? Acho que foi abandonado. Ele era deficiente, ele tinha um pezinho tortinho pra dentro, a unha dele era torta pra dentro, era deficiente. Então acho que foi abandonado, né? E esse parente dessa minha tia pegou ele e ficou lá. O esposo falou que gostava muito e tal. E falou assim: ah, tá aí, junto com as galinhas e tal. Ele tava mesmo lá no chão, assim. Ele falou: se você quiser levar, ele deu pra gente. E a gente deu o nome dele de Cid. E nós cuidamos muito dele, sabe? Ele tinha a idade da Ana Beatriz. Aí quando a gente decidiu ir embora, eu falei: não, eu vou atrás, vou tentar legalizar ele pra levar, porque eu quero levar o Cid. Gente, fui atrás, fui no Ibama, não deu. Aí fui na. Me esqueci o órgão que eu fui lá. Fui lá falar com eles. Aí o moço falou assim: olha, não regulariza. Papagaio não tem jeito. Não tem jeito. Eu falei: mas ele é deficiente, ele não vive na natureza. Ele tem a unha torta pra dentro e tal. Eu falei assim: não, não regulariza. Só tem uma maneira da senhora fazer a coisa certa. A senhora tem que pegar, ligar pra polícia ambiental e falar que a senhora quer fazer uma entrega, né? Eu me esqueci o nome da entrega. Fala. A senhora tem que falar que a senhora quer fazer uma entrega. E aí não vai dar multa, a senhora não vai presa nem nada. Por quê? Se a senhora der o papagaio da senhora para alguém e um vizinho denunciar alguma coisa, essa pessoa que a senhora deu o papagaio, ela vai presa, ela vai pagar uma multa altíssima. Então a senhora vai estar tirando o problema das costas da senhora jogando para outra pessoa. A gente que ele acabou comigo, sabe? Acabou comigo. E o fato de eu ter que dar o Cid foi a parte mais dolorosa. A parte mais dolorosa de eu ir para o Paraná. Foi a parte bem dolorosa. A parte de ter que desfazer o Cid. Aí eu fui, entrega voluntária. O meu genro queria, né? Mas eu falei: eu não vou dar o problema pra ele, porque se alguém denuncia, eu vou me sentir culpada depois, né? Aí o que aconteceu? Liguei na polícia ambiental e eu disse que eu queria fazer uma entrega voluntária. Aí eles marcaram e vieram. Gente, eles vieram com um carro com sirene, sabe? Sirene ligada. Parecia que tava vindo deter uma pessoa. E a parte mais doída foi quando eles levaram ele. Eu senti que eu tava traindo um filho, sabe? Que ele era como um filho pra gente. Eu senti que eu tava traindo um filho que eu tava abandonando, sabe? Que é o que eu fiz, né? Então essa é a parte mais doída. Hoje eu olho pra trás assim e me arrependo bastante, bastante mesmo. Me arrependo muito de ter feito a escolha errada, sabe? Hoje eu tô aqui, né? Aí fomos pro Paraná. Pedi demissão, um serviço que eu gostava bastante. A minha patroa é maravilhosa. Meus patrões são maravilhosos. A tia Maria, a gente se deu muito bem trabalhando junto. A gente trabalhava 14 anos junto, a gente nunca brigou. Porque se desentendeu lá no serviço. Então eu pedi demissão e fui. Meu pai, minha mãe veio aqui ficar uns dias comigo, porque eu fui antes do Natal, né? E foi muito triste a despedida da minha mãe e do meu pai. E a minha filha Vanessa e o meu genro Nicolas foram comigo. Foram junto para passar o Natal lá no Paraná com a gente. Nisso, meu esposo já tinha mandado a mudança, eu já tinha mandado a mudança, meu esposo já estava lá, já tinha alugado a casa, já estava com a mudança na casa. Tudo encaminhou, assim, sabe? A gente, quando eu tava indo no ônibus, que eu fui de ônibus, a metade do caminho eu já tava arrependida, sabe? Muito longe. Eu nunca tinha saído do Mato Grosso. Então é muito longe, você anda, sabe? Eu já tava arrependida de ter ido. Cheguei lá no Paraná.
Eu fui morar em Campo Mourão, Paraná. Uma cidade linda, cidadezinha pequena, sabe? Muito linda, organizada, limpa, a cultura é outra cultura, sabe? O povo é educado. É diferente, não que Cuiabá não seja. Eu amo Cuiabá. Mas é uma cultura diferente, né, gente? Cada estado é uma cultura diferente, né? Cada região tem sua cultura. E eu gostei da cultura do povo de lá. Gostei da cidade, muito tranquila. A gente ia a pé pro centro da cidade, sabe? Muito bom, mas não era o meu lugar. Não era. Eu comecei a me sentir mal. Pouco tempo que eu tava lá. Menos de um mês eu já comecei a me sentir mal. Eu pensava, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, eu tô tão longe, eu não chego lá pra nada, né? Não dá tempo de chegar lá pra nada. Eu fiquei, e só tava gente lá, né? Tem familiar em Foz do Iguaçu, mas não era em Campo Mourão, não era da minha família, né? Somente da família do meu esposo. Aí eu comecei a falar pra ele, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui, não quero ficar aqui e tal. E foi. Eu comecei a sentir muita ansiedade. Eu acordava de madrugada, parece que alguma coisa está me sufocando, sabe? Quando você tá num lugar que você não quer, por mais que o lugar seja bom, meu esposo trabalhava pertinho, ele alugou uma casa pertinho da Havan, um serviço bom para ele, mas não teve jeito, gente, eu não me adaptei. Aí eu falei pro meu esposo, eu quero ir embora. Aí nisso a casa aqui tava alugada. Aí eu falei pra ele, por que a gente não vai pra Sinop, né? Meus pais moram lá, Sinop é uma cidade que tá crescendo bastante, né? Nós já moramos lá um tempo, né? Quando a Vanessa era recém-nascida, nós fomos pra lá. Depois, quando ela tinha 3 anos e pouquinho, a gente voltou, né? Nós voltamos pra Cuiabá. Daí, falei pra ele assim, por que a gente não vai pra Sinop, né? A nossa casa está alugada mesmo, a gente usa o aluguel, paga o aluguel lá em Sinop. E ele não estava muito querendo ir, né? Ele queria, se ele voltasse, ele queria voltar pra nossa casa mesmo, né? Aí foi indo, aí ele decidiu, e falou, então vamos, né? Aí nós pagamos novamente a mudança, o caminhão de mudança, né? O frete para levar a nossa mudança, porque eu não deixei nada para trás, gente. Quer dizer, nada não, aí que vai começar, né? Ah, eu levei todas as coisas aqui. Aqui eu vendi freezer, que eu tinha freezer. Eu vendi um jogo de mesa de madeira grande que eu tinha. Deixei colchão para trás, vendi ar-condicionado baratinho. Então, para ir para o Paraná, a gente já começou a perder, né? Já começamos a perder bastante coisa. Aí ele falou assim, vamos, vamos então arrumar mudança. Vamos arrumar mudança. Aí eu vou contar para vocês a história do guarda-roupa. As crianças, cada um tinha um guarda-roupa de solteiro aqui, né? Quando foi para levar a mudança para o Paraná, eu desmontei o guarda-roupa todo, porque quando foi pra gente voltar, pra gente ir embora, meu esposo falou assim, vamos levar o guarda-roupa montado, porque se ficar montando, desmontando, vai acabar, né? Eu falei, não, vamos desmontar. Aí ele falou assim, aí eu falei, dá menos volume. Ele falou assim, não, vamos levar montado. Porque se ficar montando, desmontando, esses guarda-roupas de MDF, né, eles esfarelam. Eu falei, tá bom. Gente, quando nós fomos passar o guarda-roupa no corredor, de manhã, na hora que o caminhão tava chegando para carregar a mudança, os guarda-roupas não passavam pelo corredor. Não passavam. Aí o que aconteceu? Tivemos que deixar na casa os 2 guarda-roupas, eles estavam bem novinhos, sabe? Porque eu sou assim, eu coloco um móvel no lugar, eu não fico mudando de lugar. Eu não fico mudando, eu não gosto de ficar mudando o móvel de lugar. Então os guarda-roupinhos estavam super bem conservados, porque eu não mudo de lugar. No quartinho deles aqui estavam só no lugar, quando chegou lá ficou só no lugar, não fico mudando o móvel. Então ficaram lá os 2 guarda-roupinhos. E a gente foi para Sinop, né? Aí chegando em Sinop, chegamos lá, ficamos na casa do meu pai, deixamos a mudança num salão que ele tinha lá. Minha irmã estava morando no salão, ficou junto com a mudança da minha irmã, coitada da minha irmã, gente. Minha irmã e meu pai e meu cunhado que fizeram a mudança lá, porque a gente teve que passar aqui em Cuiabá primeiro, né? Chegamos lá em Sinop, fomos alugar casa. Ô, coisa difícil, viu? Sinop é muito bom, é uma cidade muito próspera, mas para você viver de aluguel, gente, é complicado. Complicado, é bem complicado, é tudo muito caro. E a gente conseguiu, graças a Deus, Deus preparou. A minha cunhada, que mora lá, esposa do meu irmão, sabia de uma casa, levou a gente lá, um salário mínimo, a casa. 2 quartos, sala, cozinha, uma área. E lavanderiazinha com banheiro. Aí alugamos a casa até boa de área, assim, mas a casa era pequena, né? O quartinho era pequenininho e tal. E as crianças sem guarda-roupa. Eu, no Paraná, esqueci de falar pra vocês, eu tava sem guarda-roupa também. Porque o guarda-roupa que eu tenho aqui na minha casa, aqui, ele é fixo, né? Não dá pra tirar. Porque ele é bem rente com o telhado, então dá muito trabalho para desmontar. Então larguei meu guarda-roupa aqui. Aí no Paraná eu fiquei sem guarda-roupa.
Aí quando chegou em Sinop, a minha irmã me deu um guarda-roupa. Meu cunhado foi lá, montou, então só eu que tinha guarda-roupa, as crianças também não tinham em Sinop. E ficamos ali em Sinop, meu esposo arrumou emprego, eu arrumei várias faxinas, lá é muito bom pra você ganhar dinheiro, mas você tem que trabalhar o dia todo pra você ganhar dinheiro bastante, né? E eu arrumei várias faxinas lá, casinhas pequenininhas, 10h30 da manhã eu terminava e ia embora pra minha casa. Ganhava R$ 150 a faxina. Então, comecei a ganhar um dinheirinho bom, só que a gente começou a ver que tudo é muito caro. A gente ficou refém do aluguel daqui de Cuiabá. E daí lá o gás é mais caro, a água mineral é mais cara, a energia é mais cara, aí você tem que pagar água, né? Aí nós começamos a colocar na ponta do lápis. Eu tava morando perto dos meus pais, perto dos meus irmãos, tava muito bom. Só que nós fomos colocar na ponta do lápis, pra gente não tava compensando, não tava lucrativo. Porque meu esposo tá com 52 anos, eu agora tô com 42, né? Eu tava com 41 lá. Eu falei, eu tô com 41 anos, como que eu vou ficar trabalhando? Não tem estudo pra eu ganhar um dinheiro bom, então eu tenho que ralar muito, né? Eu falei, essa altura do campeonato, né, meus filhos adolescentes, eu preciso dar um pouquinho mais de atenção pra eles. Aí eu falei pro meu esposo, falei assim, olha, tá bem complicadinho a gente ficar aqui, hein? Porque nós começamos a colocar na ponta do lápis, tudo, os gastos, os que a gente ganhava, não dava, né? E a gente sem carro, sem moto, sem nada, andando de bicicleta, tava complicado para ir pra igreja. A igreja é longe, né? É longinho, você tem que ir a pé. Aí o que que acontece? É, a gente pensou, porque aqui a gente tem placa solar, a gente tem poço artesiano, então paga pouco de luz, não pagamos água, né? A casa é nossa, cada um das crianças tem o seu quarto, tem o nosso quarto com o nosso banheiro, tem o nosso guarda-roupa. Aí eu falei pra ele, falei assim, sabe de uma coisa? Eu acho que não vai compensar a gente ficar aqui, né? Porque a gente fica refém do aluguel de Cuiabá. O dia que o aluguel de Cuiabá falhar, o cara não pagar, a gente tem que tirar do nosso bolso, do nosso salário. Aí você tirar um salário mínimo pra você pagar aluguel, a gente é puxado pra gente que não ganha um salário alto, né? Aí o que acontece? Nós conversamos, falamos, vamos voltar pra Cuiabá. E daí tá, daí voltamos, estamos aqui agora. Agora ele arrumou um emprego, sabe? Quando a gente chegou aqui rapidão, a empresa ligou pra ele e deu oportunidade pra ele trabalhar, né? O que aconteceu? Eu voltei a trabalhar na casa que eu tava trabalhando. Eu trabalhei 18 anos, né? Eu voltei a fazer faxina lá, eu faço faxina na segunda e na sexta. Terça, quarta e quinta eu tô aqui em casa, eu posso cuidar mais dos meus filhos, né? Então estamos aqui em Cuiabá, agora de novo na minha casa, na minha chácara. Eu não me adapto mais a morar em casas que tem muro de um lado, muro de outro, sabe? Morar na cidade é horrível, porque vizinho coloca som alto. É muito difícil você conseguir uma casa na cidade que você tenha tranquilidade, que o vizinho não te incomoda. Tem, sabe? Não vou falar que não tem. Tem lugar bem tranquilo na cidade, mas é difícil você conseguir, né? Onde eu morava em Sinop mesmo, o vizinho começava na sexta, de sexta a domingo, som alto, e ia lá pra dentro de casa aquele som, sabe? E aqui na chácara não, é uma tranquilidade, aqui é uma comunidade evangélica, então os irmãos são todos amorosos, sabe? É uma comunidade bem tranquila, não tem som alto, não tem bar. É muito bom aqui, eu gosto muito daqui. Então aqui pra mim é um paraíso, é um lugar tranquilo. O ônibus passa na porta da minha casa. Você vê, meus filhos vão de ônibus, né, pra escola, eles voltam. Aqui não tem perigo, né, e tranquilo. Tem os irmãos que cuidam bastante, se tem algum carro estranho ou um motoqueiro estranho aqui, um já fala pro outro já vai atrás. Então é um lugar assim bem seguro, né? Eu acho bem seguro aqui. Então eu gosto daqui, sabe? A gente assim foi muito bom. Apesar de eu estar longe dos meus pais, da minha família, né? Isso é que eu sinto, sabe? Que eu não consegui morar perto dos meus pais. Eu saí com 16 anos de casa. Mas assim, a minha família mesmo, de verdade agora, é meu esposo e meus filhos, né? Essa é a minha verdadeira família. A minha filha está fazendo a família dela, né? Aí tem a minha família que eu nasci, que eu criei, né, até os 16 anos, com meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, que eu não consegui morar perto deles, mas eu tô pertinho, é 400 quilômetros, né? E é isso, tá perto, né? Estamos no mesmo estado, então acabou no fim que ficou bom, né? Não tô morando na mesma cidade, mas estamos pertinho, né? Pertinho. Falo direto com os meus pais, então é isso. Eu tô feliz agora, eu tô feliz, né? Eu tô feliz que se tive as perdas, assim, dos meus bichinhos, né? Eu deixei uma cachorrinha que ela faleceu. Isso doeu bastante também. Não fico muito recordando, né? Eu falei pro meu esposo. Tá difícil pra esquecer o passado, né? Tudo que eu deixei, assim, os arrependimentos. Mas a gente vai
vai superar, né? E vai tocar pra frente. Então, graças a Deus, né? Estamos bem, meu esposo trabalhando, meus filhos estão felizes, conseguiram entrar na escola militar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Tem muito mais coisas, né? Mas aos pouquinhos a gente vai contando, né? Peço a você que assistiu até agora que se inscreva no meu canal, né? Eu tô precisando de inscrições. Que você se inscreva no meu canal, que você curta o vídeo, né? Por mais que você esteja assistindo pela TV, é mais complicado para curtir. Mas tira um tempinho, vai lá dar uma curtida rapidinho, né? Para me ajudar. Assim você vai estar me ajudando. Comenta de onde você está vendo esse vídeo, se você conhece Cuiabá, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado da minha família, um pouquinho da minha história. Se quiser me fazer alguma pergunta, pode deixar aqui que eu vou ver se eu respondo. Tá? É isso. E até o próximo vídeo. Eu desejo a vocês muito amor na família, muita alegria, muita saúde. Que Deus acompanhe vocês e que Deus continue protegendo vocês, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo.